Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que a alegria do Senhor nosso Deus, que a nossa força e poder capacite, prepare, fortaleça todos os parceiros do canal para vencer mais uma semana, ter mais uma semana de conquista e de muita vitória, tanto na sua vida pessoal como na sua vida conjugal e familiar. Eu desejo também essa mesma bênção na vida de todos que estão chegando agora ao canal. Isso mesmo, a você que está chegando agora ao canal, me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo em Cristo Jesus, que as mesmas bênçãos que eu desejei aos parceiros do canal, lhe alcance também pelo poder do eterno Deus. Na semana passada nós colocamos um vídeo com o tema "Não deixe Satanás entrar no seu casamento". Na ocasião eu perguntei se aqueles que estavam me assistindo compreendia que existe um mundo espiritual que influencia no mundo físico ao qual nós vivemos. Eu perguntei se eles acreditavam que existem espíritos malignos, demônios que trabalham para influenciar no mundo físico em que nós vivemos. Poucas pessoas comentaram, aliás, ninguém comentou se acredita ou não. Eu inicio o vídeo de hoje fazendo a mesma pergunta, porque a temática que eu trago hoje está de acordo com a temática do vídeo que nós colocamos no canal. Você acredita no mundo espiritual ou você não crê que existe um mundo espiritual? Eu vou ler um versículo da palavra de Deus, o mesmo versículo que eu li naquela ocasião, em Éfeso, capítulo 6, verso 12, diz assim: "Pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas." Quando se fala de treva, fala de inimigos, Satanás, "contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Então eu, como servo de Deus, acredito que existe um mundo espiritual que trabalha noite e dia influenciando no mundo físico para fazer coisas horrendas, entre elas trazer a infidelidade conjugal, a prostituição, a morte, o adultério, tudo aquilo que é contrário às coisas de Deus. Também eu entendo que uma vez quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu já travei essa guerra, que não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra esses principados, esses espíritos malignos que trabalham noite e dia para tentar me fazer parar ou me fazer com que eu peque contra o Deus eterno. O tema que eu trago hoje é batalha espiritual no casamento. Como vencer? Eu coloquei o vídeo passado que nós falamos sobre não deixar Satanás entrar no seu casamento. Eu coloquei no grupo do WhatsApp, em alguns grupos que eu participo, e teve uma pessoa que fez um comentário assim: "Pastor, nem tudo é Satanás." É bem verdade que nem tudo que acontece na nossa vida é o próprio inimigo que está influenciando. Não, muita coisa acontece porque nós mesmos praticamos. Agora é bem verdade também que nós somos muitas das vezes influenciados por espíritos malignos por não estarmos vigilantes. Quando você trava uma guerra dentro do seu lar, e quando eu estou falando de guerra espiritual, eu não estou falando de você pegar uma pistola, um tanque de guerra, uma espada, uma faca. Não. A guerra espiritual é travada de uma forma totalmente diferente da forma corporal. Você está lutando contra espíritos malignos, que muitas das vezes você abriu portais para esse espírito maligno influenciar, dando legalidade, porque eu falei também de legalidade no vídeo passado, e nós iremos falar mais uma vez sobre essa questão muitas das vezes você dá legalidade ao espírito maligno. Então, trazendo esse tema, batalha espiritual no casamento, como vencer, é porque também existe no casamento batalhas espirituais. Ou seja, às vezes você está brigando com o teu esposo, a esposa contra o esposo contra a esposa, e não entendem que aquilo ali é uma influência maligna. Muitas das vezes não são os dois totalmente, mas um espírito maligno entre os dois, colocando discórdia, desunião, briga, contenda e a ofensa
de tal forma que vocês estão se degradando e não conseguem compreender. Então, batalha espiritual no casamento, como vencer, eu vou trazer 4 coisas importantes, 4 pontos importantes, ou 4 segredos para você vencer a batalha espiritual. O primeiro dele, e o mais importante que você deve analisar, é a questão da legalidade. No mundo espiritual, tudo é regido pelo princípio da legalidade. O mundo espiritual só pode influenciar na minha vida, no meu relacionamento conjugal, na minha família, se eu abrir um portal, se eu der legalidade para que ele influencie. Quando o inimigo adquire um direito legal sobre qualquer área da sua vida, ele utiliza como uma base. Ele utiliza como uma base a partir da qual vai conquistando outros territórios até lhe dominar por inteiro. Então, você deu legalidade a Satanás, ele vai colocar ali uma base, um quartel-general. E a partir dali ele vai trabalhando, porque você vai dando muito mais ainda legalidade, abrindo outros portais no mundo espiritual para que ele influencie na sua vida. E isso principalmente na área conjugal. Por exemplo, quando você olha para uma mulher com um desejo de tê-la, possuí-la ou de ter relações sexuais com ela, já abriu um portal, você já deu legalidade ao inimigo. Agora é muito importante, identifique qual é o fundamento de legalidade que está nas mãos do inimigo. Você travou uma guerra dentro de casa, está discutindo muito com a tua esposa, coisas estão acontecendo no teu relacionamento conjugal e tu não consegue identificar. Por qualquer motivo é uma briga, está tendo desânimo, está tendo muitas das vezes palavra agressiva, um para com o outro. Então você precisa identificar qual foi o fundamento de legalidade que está nas mãos do inimigo, na mão de Satanás, de espíritos malignos, que você mesmo abriu para que eles pudessem ter posse dele. Pode ser o quê? Um pecado, pode ser um olhar que você teve para uma mulher e desejou, pode ser uma palavra de maldição que você lançou, pode ser muitas das vezes um desejo que está dentro de ti e que tu às vezes mostrou por alguma atitude, algum hábito que tem esse desejo que não condiz com as Sagradas Escrituras. Dessa forma você está dando legalidade, abrindo portal para que o demônio entre, porque aí ele vai ter legalidade, ele vai encontrar um meio para trabalhar, principalmente porque eu estou falando aqui de relacionamento conjugal, porque muitas batalhas que são travadas pode até ser que seja dos próprios cônjuges que não estão conseguindo se entender, mas pode ser que um dos cônjuges ou os dois estão dando legalidade, estão colocando na mão do inimigo de Satanás legalidade, porque abriu portal no mundo espiritual para que ele influenciasse e trabalhasse naquele momento. Muito bem, você identificou qual influência está acontecendo na tua vida conjugal? Se você deu legalidade a Satanás ou se é uma influência mesmo do espírito humano? Você identificou que é uma influência demoníaca. Agora você parte para a autoridade. Uma vez identificado a base na qual o inimigo se fundamentou, não tenha medo, você tem autoridade, porque o próprio Deus te deu autoridade para vencer a influência do mal, os espíritos malignos que trabalham nas regiões celestiais para tentar destruir o teu relacionamento conjugal. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, verso 18. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus lhe deu poder, Deus lhe deu autoridade para expulsar os demônios, para fechar os portais que porventura você abriu e deu legalidade ao inimigo. Jesus transferiu a você o seu poder, delegando, e você foi constituído como oficial de justiça no reino de Deus. Oficial de justiça no reino de Deus.
E o que isso quer dizer, pastor Ezequiel? Eu fui no Google pesquisar sobre isso aí. O que faz um oficial de justiça? Dá voz de prisão e o bandido está preso, por força da lei. Quando você repreende o espírito maligno, o espírito do mal está repreendendo pelo poder do nome de Jesus. Você é um oficial de justiça que influencia no mundo espiritual, porque Deus te deu esse poder, tu tem autoridade. Quando diz que está liberado, está liberado, mas quando diz que deve cair por terra, vai cair por terra, porque Deus te deu autoridade. Quando você abre esse portal no mundo espiritual, que Deus pode trabalhar, que Deus pode agir, porque você está aqui pela autoridade do poder de Deus, aquilo que você fala aqui na terra, que está de acordo com os princípios da palavra de Deus, vai acontecer. Se você liberar uma palavra profética de vitória, ela vai acontecer. Se você liberar uma palavra profética de expulsar um espírito maligno que está tentando destruir o teu casamento, vai acontecer pelo poder de Deus, porque Deus te deu autoridade e poder para assim fazer. Então você precisa entender. Em Mateus capítulo 18, verso 18 diz: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Se você ligar a presença de Deus aqui na terra, vai ser ligado no céu, porque você abre também um mundo espiritual, um portal no mundo espiritual, para que Deus trabalhe na sua vida, você fazendo a vontade de Deus, andando de acordo com os princípios da palavra do Senhor. E aí ele te dá autoridade para você expulsar demônio. Preste bem atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Você já assistiu aquele Quarto de Guerra? Aquela mulher estava perdendo o esposo para uma prostituta. Ela não sabia como vencer aquela batalha. Aquela batalha não era uma batalha qualquer. Não era uma briga daquela mulher contra o esposo dela. Era uma briga espiritual. Era um demônio que estava influenciando o esposo dela através do olhar, através de uma conquista que a outra mulher estava fazendo ao próprio esposo daquela mulher. Mas quando ela conheceu aquela senhora, e aí aquela senhora ensinou como ela deveria entrar na guerra, ela preparou um quarto exclusivo chamado, o filme é chamado Quarto de Guerra. Ela entra para aquele quarto e começa a guerrear. Agora, outra coisa importante, ela orou, pediu a Deus força, poder, autoridade, mas também ela entrou em ação. Lembrando que a palavra oração quer dizer orar e entrar em ação. Ela saiu dentro da casa dela, expulsando os demônios que ela tinha, que o esposo dela tinha dado legalidade para ela entrar. Ela estava pelo poder de Deus, expulsando os demônios, dizendo: demônio, até aqui tu esteve trabalhando, mas a partir de agora não. A partir de agora tu não tem legalidade mais aqui, porque eu entrei na guerra. Eu entrei na guerra pelo poder do nome de Jesus. E aquela mulher conquistou novamente o seu esposo. Conquistou novamente o seu esposo. Por quê? Porque ela travou uma guerra. Foi com faca? Foi com pistola? Foi com tanque de guerra? Não, foi com as armas espirituais. Está entendendo, minha jovem aí? Está entendendo, um casal abençoado que nos segue? Agora, outra coisa importante, quando você atravessa a guerra espiritual, você sabe aonde deu legalidade, agora você tem autoridade, você precisa ser vigilante. Vigilante, por isso precisamos sempre andar em vigilância. Na carta de Pedro, a sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, diz assim: sóbrios e vigilantes, pois o vosso adversário, o diabo, está ao derredor como um leão, procurando a quem devorar. Procurando a quem devorar. Quando você vence uma batalha espiritual, não baixe a guarda. Não pense que ele foi embora e não vai voltar mais. Ele vai dar uma volta, ele vai preparar uma outra situação, mas ele vai voltar. Então, olha o que está dizendo, olha, sóbrio e vigilante. Nós precisamos estar vigilante. É uma guerra espiritual que você travou. Você descobriu que deu legalidade, você se apossou da autoridade do poder de Deus e venceu, mas agora você precisa estar vigilante. Nunca baixe a guerra. Dois lutadores de boxe, na hora que um baixa a guarda, o outro alveja.
Então você não pode baixar sua guarda. O inimigo é astuto e quer sempre achar um espaço, mesmo pequeno, para influenciar na nossa vida, no nosso casamento e na nossa família. Ele é astuto, ele vai sempre tentar encontrar uma brecha. Olhe para cá, quando um ladrão vai tentar entrar na minha casa ou na sua casa, ele vai analisar por onde ele vai entrar. Ele não vai procurar um lugar mais difícil, ele vai procurar um lugar mais fácil para ele entrar. Assim é o inimigo. Se nós deixarmos portais no mundo espiritual aberto para ele entrar, nós vamos dar legalidade, ele vai entrar e vai cirandar, vai mexer com a nossa vida conjugal. Aí Mateus capítulo 26, versículo 45, olha o que Jesus disse para os seus discípulos, isso é verdadeiro: vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Nunca se glorie na tua carne, meu irmão. Ah não, eu não caio na questão do adultério. Ah não, eu sou forte. Meu irmão, quando você diz isso, tu já abre o mundo espiritual, tu já abre um portão no mundo espiritual para que o demônio te influencie. Lembrando que o espírito está preparado, é forte porque é fortalecido no poder de Deus, mas a carne é fraca. Vamos agora para o quarto e último ponto: fortaleza. Fortaleza. Lembre-se que você tem uma fortaleza. Quem é a tua fortaleza? Deus, a nossa fortaleza. Uma fortaleza é uma torre segura que protege seus habitantes de ataque do inimigo. Você está em uma fortaleza. Lembre-se que quando Davi fugia de Saul, ele se escondeu na caverna de Adulão. Você tem uma caverna de Adulão, que é a pessoa bendita de Jesus. Deus nos protege e defende a nossa vida na hora da dificuldade, na hora da batalha. Olha o que diz o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade, socorro bem presente na angústia, na dor e na batalha espiritual. Contudo, Jesus declarou que o diabo, o nosso adversário, ele não vai ficar aí achando, não vai tu achar que ele vai te deixar em paz, não. Olha o que diz em João capítulo 10, verso 1. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. O que ele está dizendo? Que Satanás, ele não veio para te dar abundância, não, meu irmão. Ele veio para matar, roubar e destruir, para destruir a tua paz, destruir o teu relacionamento conjugal, mas pelo poder de Deus ele já é derrotado, porque o casamento é uma instituição divina, e você viu aonde deu legalidade, você pegou a autoridade de Deus, poder de Deus, você tem se fortalecido no Senhor para vencer todas as batalhas. Com o demônio sempre haverá luta, sempre haverá batalha, mas se você perseverar, você irá transformar a sua vida pelo poder de Deus, porque você está fortalecido no poder de Deus. Que o Deus eterno te abençoe, que o Deus eterno te proteja, que o Deus eterno te dê força. Lembrando que nós podemos dar legalidade, mas você identificou aonde deu legalidade. Aí você pegou o quê? Autoridade da parte do Altíssimo Deus. Depois de que teve autoridade, você entrou na guerra, venceu o inimigo, mas aí você não baixa a guarda, você é o quê? Vigilante. Depois que você vigiou, você precisa o quê? Estar escondido em Deus, fortalecido no Senhor, na força do seu poder, e assim você conquistará todas as vitórias pelo poder do nome de Jesus. Eu espero que você tenha compreendido, entendido. Lembrando que o mundo espiritual existe sim, existe demônios que trabalham para destruir a nossa vida, mas também existe anjo, ministro de Deus, e o Espírito Santo de Deus que trabalha a teu favor nas guerras
espiritual. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.